Olá, queridos amigos. Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre pedindo a Deus Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre e amigo, a Frei Fabiano, esse mentor amoroso que nos acolhe nesta casa abençoada, para que possa nos auxiliar na compreensão dessas lições que hão de mudar o rumo das nossas vidas, dos nossos passos para a evolução, afinando cada vez mais o nosso coração com o do Cristo Jesus. Estamos no livro 3º, capítulo 3, Lei do Trabalho, item 1, Necessidade do Trabalho. Pergunta de Allan Kardec 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. 675. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Vejam que interessante as duas respostas. O trabalho faz parte, então, da própria natureza, sendo parte, então, da própria natureza humana. Então, se não estamos sendo úteis, não estamos nos sentindo úteis, muito provavelmente estamos contra a nossa própria natureza. E olha só, a lei do trabalho, essa necessidade do trabalho, não está só ligada à alma, ao espírito encarnado, mas sim ao espírito livre do corpo físico que pode e deve buscar ocupações úteis. Então, o trabalho não se refere só às questões materiais. Pergunta 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então vejam que interessante, né? Por que o trabalho é imposto ao homem? Ao homem, no caso, a alma encarnada. E a resposta vem firme para que exercite a inteligência, se aperfeiçoe. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Olha só, e é verdade. Precisamos prover as situações das quais necessitamos quando estamos no corpo físico, seja a nossa segurança, a nossa alimentação, a segurança dos nossos e tudo mais. Desta forma, estamos em aprendizado. 677. Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu. Mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas eles são ainda sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o resultado imediato. Tudo é sábio nas obras de Deus. Vimos há pouco essas questões, quando estudamos os 3 reinos,
as necessidades ali dos animais, o desenvolvimento do seu princípio inteligente dentro do próprio reino e é um colaborador também com a lei natural. Vimos que no reino nominal, o princípio inteligente, a inteligência, é melhor elaborada justamente porque já ganhamos nesta condição a consciência, podemos nos identificar como filhos de Deus, reconhecer a Deus de alguma forma, e para isso Deus nos dá a oportunidade das experiências da nossa consciência. E vamos ao caminho ali da lucidez, de nos conhecermos cada vez mais e também chegar ao ponto de colaborar com o Cristo planetário nesse momento de transição. E não só darmos trabalhos a eles e à espiritualidade superior, não é? Vamos lá, 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, nos mundos mais evoluídos, os trabalhos são necessários, mas de forma diferente. Como foi dito aqui, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Vamos lá, 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube, por adiantamento, lhe der maior lazer para fazer o bem. Portanto, aprendemos aqui que o homem que está inclinado a seguir o que pede a natureza, a lei divina, sempre vai ocupar-se de alguma forma, se não com a sua própria subsistência, auxiliando aos semelhantes. 680. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Kardec nos remete agora ao item 643. Esse item está no livro 3º, capítulo 1, a lei divina ou natural. 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Pergunta 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. Kardec nos remete ao item 205. Este item está no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências. 205.
Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores? Ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como um pai um espírito que pertencia a outra raça ou que tivesse vivido em condição bem diversa? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela vossa vaidade. Então vamos lá. Deus, na sua superioridade infinita sobre nós, nos conduz também ao aprendizado da lei do trabalho, mostrando que é necessário que trabalhemos e fujamos da ociosidade. Seja o trabalho para a conservação do nosso corpo, o desenvolvimento da nossa inteligência, e assim, com essas experiências, vamos ganhando lucidez e sentindo-nos aproximarmos desta natureza divina. Pouco a pouco, ganhando lucidez, vamos compreender e nos sentir felizes por sermos filhos desse Pai amoroso que tanto nos traz de aprendizado e de condição para nos elevarmos. Vamos ao item 2, limite do trabalho, repouso. Kardec pergunta, 682, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Esse é um ponto o qual cada um de nós deve se perguntar se está cumprindo a lei do trabalho e ou aproveitando de maneira salutar para o espírito a liberdade que Deus está permitindo que possamos ter. 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Nesse ponto, Kardec nos remete ao item 273, que está no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, no item 5, Escolha das Provas. 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então, se trata de uma missão. 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim,
pois não está obrigado a nada senão na proporção de suas forças. 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Nota de Allan Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Há uma nota de Herculano Pires, que é o tradutor desta obra, bastante interessante, que nos diz: a concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, abre aspas, agindo sobre a natureza, que está fora dele, e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo, fecha aspas. Vemos no item 676 que, abre aspas, sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual, fecha aspas. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como, entre aspas, uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que para os marxistas a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos na terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. Um mundo socialista, de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O Espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas no seu devido lugar. Então vejam, companheiros, agradeçamos se temos um trabalho, façamos o melhor,
para podermos aproveitar essa oportunidade e exercitar a nossa inteligência, auxiliar no progresso não só pessoal, mas no de todos. Se buscarmos afinidade com Jesus, haveremos de aproveitar cada vez mais sabiamente a nossa oportunidade de trabalho neste planeta, seja trabalho material ou seja trabalho intelectual e espiritual. Um abraço e até o próximo encontro.